A rotina da mãe moderna não é nada fácil, mas com jeitinho é possível dar conta de tudo e viver bem. Só que tem muitas mulheres que não estão conseguindo desempenhar todos os papéis com excelência e isso acaba gerando frustração em muitas delas. Para falar sobre isso e nos ajudar a encontrar um meio termo nessa correria toda, eu fui conversar com a psicóloga Marília Leite. Acompanhe. E para a gente tentar encontrar uma luz aí nesse caminho, né, das mulheres, das mães, que tem que dar conta de tantas funções, eu vim aqui no consultório da psicóloga Marília Leite para a gente tentar encontrar uma luz, né, Marília? É possível viver bem, ser mãe, dar conta de tantas tarefas? A mulher que é muito cobrada hoje no mundo moderno. Essa cobrança acho que é o pior de tudo, né, Juliana? Assim, eu sempre digo que a primeira coisa para poder conseguir ser uma mãe boa é abrir mão desse ser uma mãe excelente, né? Porque se a mulher coloca, eu posso ser uma mãe boa, um profissional boa, uma boa esposa, cuidar da minha imagem e de tantas outras coisas que eu tenho que fazer, ela traz um pouco para a realidade o que muitas vezes socialmente se cria uma imagem de perfeição. Então, é a mãe perfeita que faz tudo, que está lá 24 horas, que está sempre disponível, e a realidade não é assim, né? Então, assim, se ela consegue abrir um pouco mão dessa perfeição, ela vai poder se dedicar aos outros aspectos da vida também e ficar melhor em todos eles, né? Esse é a responsabilidade da criação do filho, que termina, tem até um livro que fala a culpa é da mãe, tudo a culpa é da mãe. Como conseguir ser uma boa mãe, estar ali presente na vida, na rotina, interferir positivamente no desenvolvimento do filho, sem sentir essa culpa, fazer o melhor que puder, né? Que acho que toda mãe procura fazer o melhor. Acho que uma coisa importante é dividir a maternidade com a paternidade, né? Então, hoje em dia os homens já estão mais voltados para essa coisa dos cuidados com as crianças, né? E isso é uma coisa altamente positiva, não só para os filhos, que vão ter ali aquele contato com o pai melhor, mas também para as próprias mães que vão poder relaxar um pouco, ter um pouco mais de espaço para cuidar de outras coisas, porque antigamente a mulher estava mais em casa, então a ela era atribuída essas questões do lar, né? Hoje em dia, quantas mulheres trabalham, a grande maioria, né? Muitas delas até mantêm a casa até sem o pai da criança estar lá presente. Então, assim, como é que essas questões podem ser divididas de forma que sobre para mim, mãe, também o espaço de buscar profissionalmente e outras áreas da minha vida, né? Acho que também é interessante, assim, contar com apoios extras. Então, às vezes, na família, há outras pessoas que podem ajudar. Avós, que às vezes estão aposentados, podem ir buscar no colégio, podem trazer, pode estar presente de alguma outra forma, tios, enfim, né? Ampliar um pouco essa rede de apoio e a mãe pode se fazer presente, não necessariamente ali na hora com a criança, mas num telefonema, num recadinho que deixa, numa mensagem, enfim. Era isso que eu ia perguntar. Tem alguma dica para a mãe, alguma orientação para o tempo que ela não fica com o filho? Como não ser 100% desperdiçado? Como é que ela pode aproveitar aquele tempo que ela está no trabalho, que ela está se cuidando, mas que para também dar atenção para o filho? Acho que uma coisa interessante é essa coisa de manter o contato ao longo do dia, né? Então, uma ligação, filho, o que é que você almoçou? Estava gostoso? O que é que teve hoje na escola? A criança ela vai se sentindo acompanhada, ela sabe que tem alguém interessada na rotina dela, o que é que está acontecendo na vida dela. Isso é uma coisa importante, né? Outra coisa que pode ser legal também é assim, deixar recadinhos durante o dia. Então, de manhã cedo, eu vou sair, ele ainda não acordou, eu deixo lá um bilhetinho, filho, mamãe, hoje vai fazer um trabalho muito legal. Essa coisa é importante, da criança saber por que a mãe não está ali, né? Porque mamãe trabalha, no seu caso, vamos dizer assim, mamãe vai gravar um programa para aparecer na televisão e todas as pessoas vão ver, sabe? Então a criança começa, que legal, mamãe vai aparecer na televisão e as pessoas gostam. Então a criança começa a entender um pouquinho, eu tô perdendo mamãe, mas também tem um outro lado bom, né? Também fazer um jeito que a criança não ache que o trabalho é uma coisa ruim, né? Isso claro. Que ela vai crescer achando que não é bom. Claro, né? Que o trabalho sempre prevalece, ela nunca tem atenção, ela vai começar a criar. Não é por esse lado. Acho que é um equilíbrio, né, Juliana, assim, entre o que é que, até que ponto eu posso estar ali com aquela criança fisicamente e até que ponto eu posso me fazer presente mesmo sem eu estar ali fisicamente. Aí também, outra dica que é importante, naquele precioso 5 minutos que eu estou ali com a criança, é importante eu estar ali com a criança, né? A gente vê muito hoje em dia, se você for num shopping, você vê. Tá lá a mamãe, às vezes até um pai também, alguém com a criança, ir lá no celular, ir lá falando com alguém, ir lá comprando alguma coisa, enfim, não tá realmente com a criança. Quando a gente fala em mãe também, tem muitos casos assim de mulheres que elas não conseguem conciliar, então elas realmente abrem mão. Tem um tempo para ir para academia, eu tenho um tempo para ficar com o filho. Então ela abre mão
de se cuidar, abre mão de fazer uma viagem que seria boa para ela, em virtude do filho? O que é que você tem que falar para essas mulheres, né? São mães, mas que deixam de lado a sua vontade, o que é importante para você em virtude dessa função. De ser Acho mãe. que faz parte do papel de ser mãe abrir mão de algumas coisas pessoais. Todo mundo que já é mãe percebe como tem que abrir mão de algumas, como hoje o comportamento Desde a gravidez é diferente. já começa as mudanças. Quando eu tenho um bebezinho muito pequeno, a mãe, ela é até biologicamente preparada para nos primeiros meses estar realmente totalmente dedicada à criança. Então ela não tem nem interesse em outras coisas, porque a criança precisa ali de mais atenção. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai ganhando autonomia, ela vai aprendendo a andar e vai se afastando da mãe. E aí isso dá também um espaço para a mãe poder reconstruir, ou construir talvez é forte, mas assim, resgatar os aspectos da sua vida que estavam um pouquinho de lado, né? Como saber se você está deixando de lado, né, as suas vontades e como não sentir culpa de você não estar sendo uma boa mãe por causa disso? Acho que todo mundo sente, né? Não precisa, esse como saber é uma coisa que você percebe. Então, por exemplo, a minha aparência eu já estou hoje mais largada. Não porque isso não me incomoda, mas porque eu sempre acho que eu não tenho tempo. Eu sempre costumo dizer que tempo é uma questão de prioridade, né? Eu preciso estabelecer quais são as prioridades e ali colocar. Então é 20% com isso, 10% com isso, e aí eu posso encontrar tempo para outras coisas, né? E aí volto naquela mesma questão da divisão dos papéis, das tarefas em casa, né? Então, o que é que a gente vê muitas vezes? A mulher está lá descabelada, cuidando do menino o dia todo, e o marido está na frente da TV assistindo futebol, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer para dividir essas coisas e eu também, como mulher, ter o meu espaço de lazer, né? Você estava falando aqui também do planejamento pré-filho que o casal deve ter. Quais os pontos que a gente deve levar em consideração nesse momento? Primeiro essa coisa, assim, eu quero mesmo abrir mão de algumas coisas na minha vida para poder ter um filho. Porque se eu não quero, então a gente, hoje acho que a gente já tem essa condição melhor de pensar e planejar. Será que dá para ter um filho? Será que eu realmente quero isso para mim? Né? O que eu vejo muitas vezes, assim, vejo no consultório e vejo na experiência, né, clínica, é assim, pessoas que não têm muitas vezes disponibilidade para estar ali com a criança e é como se o filho fosse uma mercadoria que eu pego, trago para casa e agora como é que eu vou cuidar? Né? Eu tenho que planejar isso, ou eu deveria pelo menos, né? Claro, nem todas as situações são assim tão controláveis, mas assim, eu deveria, se é uma situação que eu posso parar e pensar, quero ou não ter um filho, eu deveria considerar essas coisas, assim, será que eu vou abrir mão da minha vida? Ou não, nós somos um casal que não temos tempo, então a gente prefere não ter filho, né? Por que não optar por não ter filho se a gente não tem disponibilidade para estar ali com a criança? Marília, nosso tempo é curto, mas então eu deixo as câmeras aí abertas, né? Para você falar para as mães que assistem o Viver Bem, assim, algumas dicas rápidas de como ser mãe e viver muito bem e ser feliz com esse papel e com todos os outros que a gente tem na nossa vida. Acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Assim, tentar dosar em que medida eu posso, em que medida eu não posso mais. E assim, qualidade do tempo com o filho. Então, quando eu tô integralmente, eu tô dedicada, eu tô de coração, né? E não ligada em outras coisas, assim, poder privilegiar ali a criança, o filho em algum momento. E, claro, assim, a questão da culpa é uma coisa complicada da gente lidar, cada um que sabe onde é que aperta, né, o calo, mas assim, é não se cobrar tanto. Acho que a cobrança excessiva, a gente começou falando sobre isso, né? Não se cobrar tanto, até onde eu posso ir, até onde não dá mais. De fato, assim, Juliana, ninguém consegue ser a mãe perfeita, né? A mãe perfeita do comercial da televisão no Dia das Mães, na realidade, ela não existe. E para o filho, até mesmo, a mãe que você é perfeita para o filho, né? Se a gente olha para as nossas mães, elas também erraram, mas nem por isso deixaram de ser umas super mães para cada pessoa. Então, para os filhos também fica aí, né, a dica para valorizar as mães e o que elas fazem. E o que é possível dela fazer, né? E assim, os erros também ajudam a criança a crescer, então tudo faz parte do processo natural da vida. A vida é acertos e erros, improvisos e enfim. Marília, muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado aí muitas mulheres telespectadoras do Viver Bem a aproveitarem melhor o Dia das Mães e essa missão tão especial que a gente recebeu aí. Obrigada. Sem culpa e bem feliz. Obrigada a você. Feliz Dia das Mães, né? Obrigada.